Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Parem as máquinas. Só existe um time 100% no Brasileiro. Invicto a 12 jogos. Últimos 7 jogos, 7 vitórias. Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato. O nome desse time é Botafogo de Futebol e Regatas. Não há ninguém à frente dele nesse momento. Marcelo, seu destaque. Meu destaque é o glorioso 12 jogos invictos. Não sei o que é perder, não vejo ninguém à minha frente. E eu nunca critiquei Luiz Castro. Eu tô até desacostumado com... Eu não sei o que é derrota mais, cara. Tô até com saudade, assim, sabe? Cara, o que é isso? Todo domingo e quarta é só alegria. Quando o Vasco começou assim, o campeonato, a gente terminou rebaixado, tá? Só pra lembrar vocês aí. Então acho que é bom vocês baixarem um pouquinho a bolinha aí. Agora, falando sério, meu destaque vai pra John Textor, que bancou a permanência do Luiz Castro quando estava em crise, tanto ano passado quanto esse ano, que até eu, inclusive, não via mais futuro ali, achei que tinha chegado ao fim. Ele assumiu a bronca, falou que a culpa foi dele por causa da pré-temporada do Carioca e que ele confiava no Castro, e a decisão se provou acertada. Dependente do que ia acontecer daqui pra frente, se mostrou diferente aí dos cartolas brasileiros, pelo menos por enquanto. Matheus, seu destaque. Boa noite a todos. Bom, meu destaque será para o goleiro Fábio, que salvou o Fluminense de uma derrota mais acachapante ainda lá na Arena Castelão, belo estádio da bela torcida do Fortaleza também, que quase foi o meu destaque. Fiquei na dúvida para quem eu daria destaque. Mas realmente tem que ser pro Fábio, porque se não fosse o Fábio, o Fluminense teria tomado pelo menos uns 6 ou 7 gols ontem. Quem não sabe mais, né? Então, salvou a gente de uma derrota histórica pro Fortaleza. Henrique, para você, seu destaque? Meu destaque vai para o Mister Luiz Castro, surpreendendo a todos e calando a boca de muitos críticos, inclusive esses dois aí, ó, que fazem parte do nosso podcast querido. Bom, as críticas eram merecidas, não tem o que falar. O time não tá jogando nada, mas realmente ele deu a volta por cima. Agora, na hora de elogiar, a gente elogia, mas não tinha como não criticar naquele momento. Sérgio. O destaque vai pra ele. Pra você. Dia já vem raiando, meu bem. Tiquinho Soares é foda. É o meu destaque dessa semana aí. Que partida do Tiquinho, que ano do Tiquinho, na verdade. E embora às vezes o Botafogo nem esteja jogando tão bem, o Tiquinho sempre aparece e guarda dele. Então, destaque pra ele. O Fogudo dominando aí os destaques da bancada. Verdade. Mas vamos começar aqui então. Nossa primeira pauta. O Fluminense jogou no sábado, né, contra o Fortaleza. E acho que esse placar até foi meio enganoso, né? Porque o Fortaleza amassou o Fluminense, na verdade. O que o Moisés jogou foi brincadeira. E como o Matheus falou bem, o Fábio ali fez algumas boas defesas, poderia ter sido até mais. A grande pergunta que fica, Sérgio, por que o Diniz não é de poupar e ele resolveu poupar no Brasileiro, num jogo fora de casa? Tudo bem que tem o River amanhã, mas por que não poupou contra o Paysandu ou mesclou alguma coisa assim? Você entendeu o que passou na cabeça dele? Então, não teve ainda uma explicação bem clara. O que eu imagino que tenha acontecido foi que já teria que poupar contra o Fortaleza, porque o jogo do River é agora amanhã. Então, eu imagino que a decisão já seria essa, de poupar terça. Então, para não ficar muito tempo sem jogar, acabaram jogando no meio de semana contra o Paysandu.
se for pensar de uma forma mais lógica, seria melhor o titular contra o Paysandu, contra o Fortaleza, e os reservas, já que já estava classificado praticamente, contra o Paysandu. Mas a única explicação que eu vejo plausível seria essa, sobre ele já ter sido indicado que não poderia botar os titulares contra o Fortaleza, então já que foi dessa forma, botou contra o Paysandu. Embora eu não concorde, mas já que a decisão foi essa, de poupar contra o Fortaleza, eu acho que a escalação foi muito errada. Então, de alguma forma, ele errou. Seja em poupar, ou seja na escolha de quem ele deixou. Ele até manteve os jogadores que são mais jovens, então que aguentariam mais essa sequência, que foi o Alexander, o Nino e o André, e o Fábio, que goleiro meio que nunca é poupado, né? Mas ele montou um time com 3 atacantes, os 3 têm mais essa característica de centroavante, que é o Lelê, o John Kennedy e o Alan, que não vinha jogando há muito tempo. O Alan se mostrou totalmente fora de forma, fora de sintonia, apesar do gol dele, que foi meio que achado ali. Mas, conhecendo bem o time do Fortaleza, que é um time muito rápido, um time que estica muito as bolas, eu achei que a escalação deveria ser um pouco mais pulvô no meio campo ali e tentar brigar por uma bolinha ou outra, do que a forma como ficou. Ficou muito exposto, mas não conseguia nem criar muito, e foi um verdadeiro amasso do Fortaleza. Ficou barato pro Fluminense. Eu acho que só quando ficou 3-2 ali que o Fluminense teve parecia que poderia empatar, mas logo já voltou a massa do Fortaleza e nem deu chance pro Fluminense. Uma sequência de uns 4 contra-ataques, na verdade, do cara do Fortaleza partindo sozinho do meio de campo até o ataque. Então, assim, totalmente desarrumado o Fluminense, irreconhecível. Até errou quando poderia errar, porque o campeonato é muito longo, o Fortaleza vai tirar pontos de muito time, só que deixou uma impressão bem ruim com essa atuação. Não sei se... Não, acho que não afeta para contra o jogo do River, porque o Diniz é um cara que cobra muito, e eu concordei com ele. A única parte nesse final de semana foi ele falando que o time errou muito, e é verdade, e o Fortaleza acertou muito também. Então, se não fosse o Fábio, o Fluminense sairia aí com uma goleada, e foi um massacre até bem maior do que aquele que a gente falou do Fla-Flu, que o Flamengo não conseguia fazer nada. O Fluminense até criou um pouquinho dessa vez, mas o Fortaleza criou muito. Era bizarro. Toda hora aquele Guilherme de Botafogo caindo de cara pro gol umas 3 vezes e perdendo o gol. Acho que ele é ruim. O Fábio catando... Teve uma que ele errou. Horroroso. Aí acho que foi o Lima que tirou de cabeça. Aí ele olhou meio que pro Lima assim, porra, me ferrou, hein? Tu tirou essa bola. Mas não, a bola é pra fora. Ele errou totalmente o chute. Então, cara, foi realmente um massacre. Mas eu acho que passou muito mais por esse lance de errar a escalação do que poupar em si. Eu acho que poupar, pensando que o jogo é terça-feira, seria uma correria muito grande, né? Porque jogou sábado, aí iria embora no sábado ou domingo, aí segunda seria folga e terça é o jogo. Então eu imagino que a escolha tenha sido por esse motivo. Mas agora é bola pra frente, continuar o campeonato. O Fluminense saiu do G4, mas é muito cedo ainda, né? Mas tem já essa sequência de quem tá na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não tem nem tempo de você se abalar. Assim como não deu tempo de comemorar o título carioca, porque logo depois já tinha uma decisão na Libertadores, na Copa do Brasil. Agora é a mesma coisa, perdeu, mas já tem outros jogos. Matheus, eu ia perguntar justamente isso que o Sérgio falou, se essa derrota, né, do jeito que foi, se vai ter algum impacto no próximo jogo do Fluminense, que é o jogo contra o adversário mais difícil, né, na Libertadores, que é o River Plate, que vem bem no Campeonato Argentino e também poupou jogadores no final de semana, os titulares. Então ele vem com força máxima e estão numa fase boa. E o Fluminense, provavelmente o melhor futebol do Brasil hoje, mas que vem dessa derrota aí, e o que fazer para juntar os cacos agora? Acho que são os dois, né, que estão jogando melhores na América do Sul até. O River também está muito bem. Até tropeçou agora no final de semana, mas é um time que está jogando muito bem. Eu acho que não impacta não, na verdade, assim, porque até, ao meu ver, né, a gente não teve uma explicação muito plausível, muito, né, clara do porquê que o Diniz poupou, mas assim,
eu acho que não impacta, até porque ele deu o que ele fez foi dar uma importância menor ao jogo contra o Fortaleza. Se o cara abre mão de jogar com os jogadores dele principais, né? Coloca no banco e escala um time meio sem pé na cabeça, igual o Sérgio falou, porque era um time que a gente nunca tinha visto em campo, com 3 atacantes mais ou menos com a mesma característica. Então, na verdade, o que ele fez ali pra mim foi uma experiência, e ele usou o jogo contra o Fortaleza para fazer isso, quando ele não deveria fazer isso contra o Fortaleza. Acho porque ele tinha a possibilidade de ter poupado os jogadores contra o Paysandu no meio da semana. Não acho nem que ele precisava entrar poupando contra o Paysandu. Ele poderia entrar com o time titular, mas no primeiro tempo ele já tinha resolvido. Então ele poderia voltar no intervalo com várias mudanças já, talvez 3, 4 mudanças, deixar os caras descansarem no segundo tempo. E aí talvez você pudesse, muito provavelmente você poderia usar eles contra o Fortaleza. E também, no segundo tempo, estando com um resultado melhor, uma vitória ou até um empate, também tirar os jogadores e colocar outros. Teria sido muito mais inteligente, porque o Fluminense, ao meu ver, se é um time que diz que quer brigar por todas as frentes que ele vai disputar, vamos dizer assim, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, então ele precisa gerir bem o elenco, ele precisa pontuar o máximo possível no começo do campeonato, que é quando geralmente os adversários mais fortes que ele vai ter que enfrentar lá no final vão pontuar menos, né? Então é aí que você tira um pouco essa diferença dos elencos melhores. Então acho que era muito importante ele conseguir pelo menos um empate no jogo contra o Fortaleza. E ele meio que abriu mão disso. Conhecendo o Diniz, você não acha que, pelo que ele já fez ano passado, você não acha que se pudesse ele botaria os titulares? A minha opinião... Eu acho que talvez sim. Por isso, foi porque, por conhecer ele, achar que ele não faria isso de poupar o time da forma como poupou. Por isso então, que eu tenho essa teoria aí de que foi porque não teria como jogar mesmo. Então, mas é que eu lamento a gente não ter uma explicação dele nesse sentido. Porque assim, ele não é de poupar. Mas eventualmente você vai ter que poupar no calendário brasileiro. Mesmo o técnico que menos gosta de poupar, ele vai ter que poupar eventualmente. Uma hora ou outra ele vai ter que escolher poupar. A questão foi o timing que não fez sentido. Então assim, a única coisa que me convenceria é ele chegar e falar assim, ó, eu conversei com o pessoal da fisiologia, mudou alguma coisa entre o jogo contra o Paysandu e sábado, alguma coisa de logística não deu certo, o desgaste foi maior e eu vou ter que poupar. Isso seria uma possibilidade. Aí os caras, departamento médico, departamento de fisiologia, falaram para ele que o ideal seria poupar, por exemplo, contra o Fortaleza. Porque se for uma decisão que ele jogou tanto tempo com os jogadores contra o Paysandu desnecessariamente, e isso afetou ele poder colocar o cara no sábado, ele errou. Entendeu? Tá errado. Ele deveria ter composto melhor essa questão. Então, é isso. Só que eu não consigo entender que, tipo assim, isso é um planejamento curto, porque, cara, jogou contra o Paysandu terça-feira, jogou contra o Fortaleza sábado. Tipo, são poucos dias, não deveria mudar tanta coisa assim, né? Por isso que eu acho que foi antes do Paysandu essa determinação, de que jogaria com o time. Poderia. Pode ter sido o próprio planejamento do clube mesmo. Isso estava previsto pelo clube, pode ser. Só que aí, é isso que eu tô falando, se você previu dessa maneira, você tirou um pouco a importância do jogo contra o Fortaleza. Porque você tá indo jogar contra um time que joga muito bem, em casa, no estádio lotado, com um treinador muito bom, e sem o seu melhor, e com um time meio estranho, entendeu? Que não era nem... Se ele fosse poupar, não era o que a gente esperava. Eu não esperava que ele ia entrar com o Alan, que não joga... quase não tem entrado nos jogos, entendeu? Sem contar, Matheus... Então é isso, e nesse ponto acho que o planejamento... Não, pode falar. Não, sem contar que ele levou o time titular... Eita, porra. Ele levou o time titular lá pro Pará. Exato, cara, e o pior de tudo... Não, o pior de tudo foi que no final ele usou os titulares. Isso é que eu não entendi. Tipo assim, eu meio que entendi, porque o cara tá perdendo, ele quer. Só que o jogo tava difícil, cara. E assim, no final das contas, ele tentou fazer tudo e não fez nada, entendeu? Porque ele começou errando, que ele errou, ao meu ver, no planejamento, que a gente discutiu aqui. Aí, tipo, o jogo foi acontecendo, ele colocou os titulares, e aí, tipo, no final ele perdeu o jogo e usou a galera que ele, em teoria, deveria poupar pro jogo de terça-feira. Então deu tudo errado no planejamento que ele fez. E isso é que foi ruim. Só que eu acho que não impacta, respondendo a pergunta original do âncora, justamente por isso. Eu acho que assim, ele deu uma importância, e também não é aquilo. É uma derrota de um time que a gente vem tratando como que vem jogando o melhor futebol. Ok, o que eu achei que tem que abrir um pouco os olhos do Fluminense é a forma como foi, porque ele poderia ter tomado muito, cara. E não é, você não espera que o time que é o que tá tido como o melhor futebol do país no momento tome tipo 7 gols do Fortaleza, 8, não é isso que é pra acontecer, mesmo que ele poupe jogadores. Então isso acende um alerta no seguinte sentido:
Se o Fluminense diz que quer brigar por todas as frentes, ele vai precisar se planejar melhor. Não vai dar para fazer isso aí que ele fez, de deixar pontos assim de uma maneira... com o adversário que ele deveria buscar pelo menos um empate. Né? Porque eu acredito que o Fortaleza vai brigar nas 6 primeiras posições ali do campeonato. E se eventualmente a realidade do Fluminense não for brigar pelo título, o que é bem provável, devido às dificuldades do campeonato e tal, o Fortaleza vai ser um cara que vai brigar com ele pela vaga. Então não faz sentido. Era um jogo que, na minha opinião, jogando contra o River terça, daria, se o planejamento tivesse sido melhor pensado, ter poupado os jogadores melhor contra o Paysandu e ter utilizado eles uma parte nesse jogo que para mim era importante no início do Campeonato Brasileiro. Mas Pensando nas escolhas que ele fez, deu tudo tão errado que até quem ele deixou de titular em campo, para mim foram os piores em campo junto com o Guga. Que foi o Alexander, o Nino e o André. Os 3 foram muito mal e falharam bastante nos gols. Então, se eu pensar, até quem ficou de titular em campo realmente jogou muito mal também. E acho que vai reconhecer o quanto que o Fortaleza jogou bem, o quanto que o técnico Vojvoda é capaz e tem esse time. Ele é espetacular, cara. Ele é espetacular. O time do Fortaleza, gente, é muito ruim de qualidade. Os caras saíram na cara do gol, eles perderam muito gol. Cara, esse Guilherme, eu acho que se der 15 bolas pra ele chutar, ele perde pra tudo. E são caras desconhecidos, né? Tu pega assim, conhece um ou outro assim, eu já vi jogando e tal. Mas tu olha assim, o Moisés, por exemplo, eu não lembro onde o Moisés jogou. Ele jogou no Botafogo, Sport, Grêmio. Né? Eu tenho o Fernando Miguel, que era contestado no Vasco. A zaga é títica. A zaga tem o Tite. É muito ruim o time em termos de qualidade, o trabalho que ele faz, aquilo que ele entrega. É espetacular. Eu tô muito ansioso para ver ele num time maior do futebol brasileiro. E é um cara que cumpre contrato, né? Porque, por exemplo, agora o Corinthians estava sem técnico, poderia ser facilmente uma presa pro Corinthians ali. Mas mas ele não quis sair. Aconteceu. Ele recusou a proposta. Não, na verdade, o Corinthians buscou ele no final do ano passado e ele optou por renovar com o Fortaleza. Então, eu acho que ele optou renovar com o Fortaleza, ele não vai também sair agora pro Corinthians que buscou ele no final do ano passado, dando que a situação do Corinthians agora tá muito pior ainda para você assumir. Então não faria sentido. Mas ele demonstra assim, ser um cara com muito potencial aí para ir para algum time maior. Fora isso, no jogo, o Sérgio falou bem, o Fluminense teve alguns titulares-chave que não jogaram bem, foi uma partida horrorosa do André. Acho que ele tem que tomar um pouco cuidado, o André, com algumas jogadas que ele faz. Ele para mim, é um jogador espetacular, já debatemos isso aqui várias vezes, é o melhor volante para mim do Brasil na atualidade, mas ele faz algumas jogadas arriscadas e às vezes com alguma displicência, então foi mal nesse jogo. O Nino também foi muito mal, um jogo muito ruim dele. E, do meio pra frente, achei que o Diniz dificultou muito. É muito difícil. O Tiplense é um time que tem muita facilidade pra criar. Mas é muito difícil você dar certo com John Kennedy, Alain e Dedê. Não dá, cara. E aí ele talvez nessa de todo mundo pode jogar em toda posição, ele se perdeu um pouco e dificultou as coisas pro time. Marcelo, agora perguntando pra você, o Fluminense vai ter uma sequência agora bem difícil, né? Começa com o River, depois joga com o Vasco, se não me engano, no final de semana. E depois fora pela Libertadores, né? Sendo que ainda vai ter o sorteio da Copa do Brasil amanhã, então pode vir, tem 15 times da Série A na Copa do Brasil agora nas oitavas, então com certeza vai ser algum confronto difícil. Você acha que o Fluminense tem elenco aí para aguentar as 3 frentes, igual a gente estava imaginando? É difícil nessa cravar que não vai conseguir focar nos 3 campeonatos. É difícil a gente cravar isso, ainda mais que a sequência é pesada, como você disse, é um River Plate, depois é um clássico, depois provavelmente um outro confronto pesado na Copa do Brasil, que já é na próxima semana. Eu acho difícil, porém, conhecendo o Diniz, ele vai tentar focar ao máximo em todas as competições, ninguém entendeu muito bem, ele poupar contra o Fortaleza. Então eu imagino que ele não vai fazer isso novamente nesses próximos jogos. Eu imagino. Mas vindo do Diniz, a gente não tem muito... não tem como... eu imagino. Beleza, mas o Diniz, ele é foda nesse sentido. Ele vai muito contra o que a gente imagina. Então acho difícil dele focar. O Fluminense vai tentar alternar time. Eu acho que o Fluminense vai lutar para focar em todas as frentes. Imagino também que, assim, se ele tiver que deixar um pouco de lado
ele vai fazer isso com o Brasileiro, como ele deu a entender com o jogo contra o Fortaleza. Ele deixou bem claro, o que eu preciso priorizar nesse momento vai ser as Copas. Então ele priorizou a Copa do Brasil, quando a gente achou que não tinha necessidade, e deve focar agora na Libertadores, na próxima semana na Copa do Brasil, né? Mas eu imagino que pelo menos nesses próximos 3, 4 jogos ele não vai poupar, né? Mas tu acha que nem uma mescla no jogo do final de semana contra o Vasco? Ele deve voltar? Talvez, eu não acredito que ele vá mesclar, não. Eu não acredito que ele vá poupar, porque são 2 jogos no Rio, né? Por mais que sejam jogos pesados, terça amanhã contra o River e no fim de semana contra o Vasco, são jogos no Rio, não tem a viagem, já é um fator de desgaste bem grande. Dependendo no meio de semana, é jogo em casa, ainda por cima também, né? Então eu imagino que ele não vá poupar nem mesclar time, não. No máximo um Ganso, um Marcelo. A galera que é mais velha, assim, mas não vejo ele poupando nem mesclando, não. E só uma informação sobre que vocês já ressaltaram muito bem. O domínio do Fortaleza foi tão grande que os caras chutaram 20 vezes. Fortaleza, 18 no gol. Entendeu o tamanho do Fábio. Quanto o Fábio foi bem. Não, e desses 18 aí, no mínimo 8 foram 4 gols, né? E tem no mínimo mais uns 4, 5 que eram bem possíveis esse gol. Exatamente. O Fábio realmente travou. Exatamente. Então, mas eu acho que ele vai respondendo a sua pergunta, ele vai fazer de tudo para fazer frente. Nesse primeiro momento, ele vai fazer de tudo. Então, beleza, isso foi no sábado. No domingo tivemos o grande jogo do brasileiro até agora, possivelmente. Botafogo e Flamengo, 3-2, teve de tudo, expulsão, um monte de gol, bola na trave, 2 gols de zagueiro, Tiquinho fazendo mágica, Luiz Castro expulso, arbitragem confusa, VAR. Henrique, qual foi o destaque para você? O que você gostou desse jogo aí? Cara, eu achei até que o Botafogo surpreendeu, principalmente até no final. Eu achei que o Botafogo fosse arregar e tomar um empate. Porque é típico do Botafogo fazer isso, mas surpreendeu muito bem o Flamengo. No início do jogo, eu pensei que o Flamengo fosse amassar, porque começou muito bem o jogo. Mas aí depois o Botafogo se encontrou na partida. Tiquinho tá numa excelente fase. Para mim, o destaque além do pé, que além de um gato, agarra que nem um gato. É o destaque do time. Então, assim, por incrível que pareça, tá surpreendendo o time como um todo. E pode ser que venha buscar alguma coisa maior aí no campeonato. Mas nada tão esperançoso aí para vocês que torcem pro Botafogo. E basicamente é isso, cara. O destaque para mim, Tiquinho, não tem muito o que fugir disso. E o próprio Luiz Castro, que também precisa ir na psicóloga, porque cruz credo, ou é ele ou é o time dele que perde a cabeça. Nunca vi. Todo jogo do Botafogo tem alguém sendo expulso ou alguma coisa acontecendo. Precisa de um psicólogo. O senhor Rafael, ele não pode vestir a camisa do Botafogo. Não tem condições de jogar clássico. Ele não pode mais vestir a camisa do Botafogo. É inadmissível fazer o que ele fez. É inadmissível. Não aprendeu contra o Vasco. Lembrando, e aí faz isso de novo. Lembrando que ele foi... Uma lástima essa contratação. Ele fez o pênalti contra o Fluminense. Ele foi expulso contra o Vasco quando já estava com 1 a menos. E ontem, com 2-0 à frente... Cara, o primeiro cartão foi absurdo. O cara não deixou o outro bater lateral. No final do primeiro tempo, cara. No final do primeiro tempo ele tomou esse amarelo. E depois a falta nele, ele chega de sola no cara, entendeu? E toma outro amarelo. Então, assim, não tem psicológico pra jogar no Botafogo. E ele tá fazendo uma partida boa. Ele tava até bem. E prejudica o time mais uma vez. Ali eu achei que o Flamengo ia empatar ou virar. Ainda mais que 5 minutos depois o Luiz Castro foi expulso e o Flamengo meteu o primeiro gol. Então achei que agora já era. Só que... E é um cara que vem vindo de um monte de lesão. Ele estava até bem nesse jogo, mas antes, nos outros jogos, ele não estava tão bem. O Di Plácido fez uma boa partida no outro meio de semana.
Então, cara, realmente acho que cada vez tá fechando mais as portas pro Rafael no time titular do Botafogo. Mas é o treinador que tem que tomar atitude, né? Falando, aqui comigo você não joga mais, cara. Mas é o treinador do time também, então é complicado. É que o próprio técnico também não tem psicológico pra... Exato, tem que ver o que tá se passando lá dentro, né? Porque... Sim. Mas assim, se eu sou o treinador do cara, e o cara, porra, o histórico aí que o Léo citou, é pênalti em clássico, expulsão em clássico não, da forma como foi ontem, cara, o time pra ganhar o jogo, não dá, beira o... Pô, foi infantil, cara, foi infantil. Sim. Foi patético. Mas assim, o Castro fez umas substituições ali, conseguiu ajustar o time. O Tietchan no segundo tempo jogou muito, inclusive a jogada do terceiro gol ali, né, cara, foi passando por todo mundo. Zaga do Flamengo também, né? Jogadaço. Enfim, ficou assistindo o Davi Luiz muito mal no jogo ontem. Mas o que o Luiz Castro fez, nós já falamos isso lá na semifinal do Fla-Flu e na final do Fla-Flu. O que com o Flamengo dá certo contra esse time com o Flamengo com Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, todo mundo junto? O Luiz Castro percebeu que o meio de campo estava pouco povoado, botou uma gente no meio campo e ganhou o jogo ali. Que foi a hora que o Botafogo conseguiu sair, pegar o contra-ataque, quase fez um gol um pouquinho antes do terceiro gol, e quase fez um gol, era para ter feito ali, e depois fez. Foi do Luiz Henrique, não foi? Sobre o Vasco, que o Vasco naquela vez se abdicou de jogar e poder ter tido um contra-ataque, o Botafogo mostrou isso, cara. E foi exatamente a mesma coisa do Fla-Flu. O que o Diniz fez e o que o Luiz Castro fez. Botou mais no meio campo, ganhou o meio de campo ali. Flamengo, porra, com o Thiago Maia na lateral esquerda, Marinho na direita, Ayrton Lucas armador, depois saiu. Uma zona que tava, o cara percebeu isso e ganhou o jogo. E totalmente merecido. E o São Paulo inventou, né? Inventou botar o Ayrton Lucas no meio campo. Mas o São Paulo é isso, né, cara? O São Paulo é isso, é goleiro jogando no meio campo, ele faz as invenções dele. Tipo, o Flamengo já teria que esperar isso, né? Porque ele faz isso em todos os times que ele passa. Senão não pode chegou agora, né, cara? Ele vai fazer coisa. Ele perdeu o jogador de última hora ali, pra mim ele foi mal, né? Perdeu o Gerson. Não era pra ele ter feito isso, não era pra ele ter colocado. Porque o Ayrton Lucas é o melhor jogador do Flamengo na temporada, junto com o Pedro, jogando pela esquerda. E aí ele pega e coloca o cara por dentro. Só que não é qualquer lateral que sabe jogar por dentro, né? Ali não é assim, o lateral, principalmente no Brasil, o lateral não tem geralmente nenhuma noção tática de como fazer isso bem feito e tal. Ele tentou... Mas ele ia ser banco, Ayrton Lucas. Então, ele entrou no lugar do Gerson. O lateral esquerdo do Flamengo ia ser o Cebolinha. E foi, né? Então, aí ele, só que ele fez isso, ele pegou, já botou o cara que era o melhor jogador no banco, aí ele perdeu o Gerson e colocou o cara no meio. Tipo, não consegui entender por que ele fez isso, mas como o Léo bem falou, é o histórico dele, é o estilo dele de trabalhar. Só que eu acho que ele foi muito mal durante o jogo também, porque ele não conseguiu perceber isso, que, por exemplo, depois da expulsão ele não precisava mais de jogar da forma como ele estava jogando, cara. Ele poderia ter colocado um jogo. Ele poderia ter colocado um cara mais no meio campo, porque o Botafogo o Tietchan teve uma atuação muito boa, muito boa. Não só no lance do gol, mas ele é um jogador que povoa bem ali o meio de campo. E aí, cara, ele pegou e não quis equilibrar ali o meio de campo. Por isso que eu acho que o Flamengo acabou perdendo o jogo. E também porque os jogadores mesmo... O Flamengo, mesmo quando ele vai mal, mesmo quando ele joga mal, ele produz ofensivamente. Porque os caras são muito talentosos, né? Então, só que o Pedro perdeu o gol. Bola, né? Ele vai... Intuitivamente, os jogadores vão fazer alguma coisa. Mas, eventualmente, vai ter problema. O PR, mais uma vez, fez uma partida digna de nota, né? Defendeu a bolaça do Pedro e tal. Porque o Flamengo vai encontrar alguma forma, com tantos jogadores bons, de te causar problema. Só que ontem o Pedro, por exemplo, não foi o Pedro que vinha tendo nos últimos jogos. O Gabigol ainda com bastante dificuldade para fazer gol, né? Então, acho que foi isso. Só que o Luiz Castro, mais uma vez, a estratégia dele... Assim, para mim, o Luiz Castro está muito consciente do que ele quer fazer. Isso a torcida do Botafogo precisa entender. Ele assumiu, ele achou uma forma pro Botafogo jogar. Falou, cara, a gente não precisa ficar com a bola o tempo todo, né? A gente, pode dar espaço para outro time e tal. Ele fez isso contra o São Paulo em casa, né? Porque ele achou conveniente por conta da forma do Rogério jogar. Daí ontem ele sabe que o São Paulo também é um cara que gosta de ficar com a bola, ele gosta de pressionar. E ele deixou. Bahia também. Outra Bahia foi a mesma coisa. Só que ele tá achando um jeito. Os jogadores estão conseguindo
jogar dessa forma, porque ele tem na frente agora um atacante bom que quando a bola chegar ele vai fazer o gol, que é o Tiquinho, né? Então se os jogadores municiarem ele, ontem ele teve uma chance no segundo tempo, ele foi lá e fez o gol. Ali era o... Se ele perde aquele gol, tipo, dificultaria muito o jogo pro Botafogo, eu acredito. O Flamengo ia ter mais volume de qualquer maneira, ainda mais com um a mais, né? Então ele achou essa forma de jogar, cara. Isso tem que ser valorizado. Eu vou discordar levemente de você. Eu concordo que sim, ele sem a bola, o Botafogo tá jogando muito bem no contra-ataque. Tá sendo bem vertical, né? Ontem, assim, recuperava a bola, Eduardo saía jogando, dava no Vitor Sá e o Botafogo já conseguia chegar ali, finalizar. Tanto que no primeiro tempo acho que tava 5-5 finalização. Quando tava 11-11, tava bem parelho, apesar do Flamengo também ter criado. Mas assim, quando joga em casa contra times mais fracos, como foi na Copa do Brasil, e também no segundo tempo contra o Bahia, também jogando com a bola, jogando no campo do adversário, e ainda não 100%, não tão bem, mas também consegue jogar com a bola no pé e conseguir os resultados. Mas eu acho isso importante. Mas eu acho que o principal foi isso. Contra o São Paulo, quando o Botafogo fez 1-0, o São Paulo chegou mais perto de fazer o segundo do que o Botafogo de virar. Sim, eu acho que ele joga mais sem a bola. E contra o Bahia, a mesma coisa. E que eu não acho errado. Falta juiz, jogar dessa forma, não. Falta um lateral direito, falta, entendeu? Achar ali um meio campo. O Júnior Santos ontem tava mal. Não, na verdade, assim, tá melhorando. Na verdade é justamente isso. Eu acho que ele achou uma boa forma pro elenco do Botafogo jogar. Ele tá mostrando exatamente isso. O elenco do Botafogo melhorou muito, mas ele tem carências. Ele tem carências, né? Não adianta. Tipo, pra propor o jogo é muito difícil, cara, sem você, tipo, ter pelo menos um meio campo de muita criação. Pra você ficar propondo o jogo o tempo todo, é difícil. E, por exemplo, no Fluminense você, tipo, encontra o Ganso, que tem esse perfil, tipo, o Arias sabe fazer isso um pouco também. Tipo, vai o Flamengo, tem o Arrascaeta, tipo, aí você consegue talvez pensar em alguma coisa de você ficar propondo o jogo o tempo inteiro, mas com o elenco que ele tem na mão, eu acho que ele tá achando alguma coisa. Acho que o que você falou, beleza, contra os adversários menores. Contra os adversários menores, Copa do Brasil e tal, em casa, é obrigação. O Botafogo vai ter que ficar com a bola, porque nenhum mas time antes não tava conseguindo, entendeu? Sofreu contra a Portuguesa, contra o Audax, não conseguia fazer gol, não conseguia fazer jogos. Então essa é a diferença. Exato, evoluiu. Essa é a questão. E, Marcelo... Ele achou essa forma e, cara, assim, tem se mostrado acertado. Marcelo, a gente vinha falando que o Botafogo tinha a maratona, né, em abril, e passou com a mais, né? Sem perder nenhum jogo, ganhando os 3 do Brasileiro. Os 2 da Copa do Brasil. E agora maio vai ser mais difícil ainda, porque os jogos vão ficando mais difíceis, né? Vão chegando nas fases finais. Mas você que estava lá no jogo ontem também, qual foi seu destaque? Você conseguiu assistir o jogo todo? Consegui assistir o jogo inteiro. No final do jogo eu tava passando mal com a abafa do Flamengo, né? Concordo com todos vocês que eu vi a merda acontecendo, né? Então fiquei bem apreensivo, bem nervoso. Mas a gente conseguiu segurar bem. O Flamengo brincou de alçar a bola na área, né? E a gente tem um zagueiro que, embora não seja muito alto, é muito bom de impulsão, que é o Adrielson, né? E tava tirando todas, né? E quando ele não tirava, gol do Flamengo. Então, fiquei bem nervoso. A gente conseguiu se sair bem no que o Castro propôs, e concordo com o que o Matheus disse. Ele achou uma forma de jogar, sabendo das deficiências, de tudo que o Botafogo tem, todo o material humano que ele tem à sua disposição. Ele tá sabendo lidar com aquilo ali e propor um tipo de jogo que faça com que o Botafogo compita. Ele sabe que o Flamengo, time é time, né? Jogador é jogador, é mais técnico, é melhor. Mas, beleza, se a gente não pode ganhar no individual, vamos pro coletivo. E ontem no coletivo o Botafogo foi muito bem. O Tiquinho, ele é realmente um atacante que, para mim, tá pelo menos ali em primeira, segunda prateleira do futebol brasileiro, né? Muito, às vezes, subestimado, né? O Rafael, para mim, não pode ser mais jogador do Botafogo, que ele consegue complicar um jogo que tava ok, tava tranquilo. O Botafogo não tava passando um perrengue com o Flamengo, até a expulsão dele, óbvio. Dava chance pro Flamengo, mas tava seguro, né? E aí, o que o Rafael faz? Sofre uma falta e vai lá e chega de sola no Cebolinha. E aí, obviamente, ele é muito bem expulso pela Ed.
né, e complica todo o jogo do Botafogo, que depois ficou vivendo de contra-ataque, conseguiu achar o terceiro gol, que deu mais, novamente, a tranquilidade que a gente estava precisando, né? Mas o Botafogo precisa urgentemente parar com essas... querer complicar jogo que não precisa, né? Tipo, meio de semana, já tem jogo de novo, jogo complicado contra a LDU. Aí você fica se desgastando, todo mundo correndo atrás da bola, porque o cara foi lá expulso, e aí já tem que correr por mais um, né? O Di Plácido entrou bem ontem, né? Conseguiu... não foi tão... Não comprometeu, bem, defensivamente, não entendi. Não comprometeu. Exatamente, né? Mas ele tem que parar de fazer isso, porque abril foi pesado, mas vai ser pior ainda, né? Se eu não me engano, são 5 jogos no Rio de Janeiro, né? No período de maio, e fora os jogos fora de casa. Então ele tem que pensar nisso. Vou chegar, sou torcedor, meu irmão, ele tem que parar de confundir. Se ele ainda quer vestir a camisa do Botafogo, parar de confundir torcida com profissão, né? Então, fico feliz por a gente ter conseguido passar por esse mês de abril ileso, né? Fortalecido. A gente estava com receio disso, né? Mas a gente tem esses pontos de atenção que não dá pra gente ficar vacilando contra os times que, se a gente der mole, é porque a gente também deu muita sorte ontem. O PR tá numa fase excepcional e o Gabigol tá numa fase horrível, né? O Pedro não foi o Pedro que a gente está habituado a ver, né? Então tem que acertar esses pontos, porque tá tendo a evolução que a gente estava cobrando no início do ano, né? Tá tendo a evolução, ele tá aprendendo, achou uma forma de jogar com esse time, só tem que parar de perder a cabeça quando não faz sentido, né? Então é um ponto de atenção, mas eu tô, como torcedor do Botafogo, eu tô bem feliz com o mês de abril do Botafogo. Agora, o Luiz Castro, ele é classudo até quando ele perde a linha. Ele não falou nenhum palavrão, cara. Você viu? Vocês viram isso? Ele não proferiu nenhum palavrão, tá na súmula do jogo. E o tanto que ele falou não foi pouca coisa, hein? Não, mas muito. Beleza, ele não falou palavrão, mas ele foi muito escroto ali com ela, né, cara? Não, perdeu a cabeça foi completamente. comportamento reprovável. A linguagem corporal dele foi bem agressiva mesmo. Raivoso. Assim, a gente falou do Rafael, mas E o Thiago Maia tinha que ter sido expulso, hein? O senhor Thiago Maia tinha que ter sido expulso. Aquilo foi absurdo. Mas sei lá, eu não achei a atuação da Edna, eu achei confusa, mas os 3 lances ali capitais, o Rafael era para ser expulso realmente, o pênalti e a não expulsão do Thiago Maia, eu vi muita gente falando que era para expulsar e que era para não expulsar, e gente falando que foi pênalti e gente falando que não foi pênalti. Então, quando tem essa discussão, a gente já sabe que dá até para isentar a árbitra, né? Exatamente, eu não, discutível. Cara, eu não vi ninguém falando... O pênalti não foi, cara. Eu não vi ninguém falando que não era pra expulsar. Eu daria o pênalti, por exemplo. Eu também daria o pênalti. Aquele pênalti tem um ângulo, cara, que é muito claro que não foi. O cara tá com o joelho quase no chão já antes do jogador do Flamengo pensar. Ele veio dobrando o joelho, mas o cara do Flamengo tá embaixo também. Então, tudo bem, mas aí... exato. Não é um lance capital, assim, não é um lance que você fala assim, cara, é isso e ela errou absurdamente. Não, pra mim, não justifica em nada o que o Luiz Castro fez. Não. Foi uma falta de educação, uma grosseria. O Matheus falou sobre isso, sobre o do Palmeiras, o Abel. Como que esses caras estrangeiros aqui acham que podem fazer o que querem? E não aprendem, né, cara? Um cara educado, cara. Então, aí eu me pergunto, o cara parece que aprende, ele se contamina com isso, cara, uma hora ou outra, entendeu? Isso que me deixa irritado, porque o Luiz Castro não é esse perfil. Aí parece que ele vem pro futebol brasileiro, vê todo mundo isso fazendo, parece que o ambiente já faz o cara agir igual, entendeu? O Abel, ele é muito mal educado, a gente já sabe disso. Ele fora de campo é uma coisa, dentro de campo é outra. Dentro de campo a educação dele é nível 0, fora de campo parece ser muito boa. O Luiz Castro, sempre foi educado, né, um cara sensato na beira do campo também. Ontem perdeu a linha, mas parece que assim, eu fico com a sensação de que ele não faria isso na Europa, entendeu? Ele como comandante do time não poderia fazer o que ele fez ali e deixar o time que já tava com um a menos sem ele na beira do campo. Não, nunca pode, né, cara? Só para destacar aqui, a gente tá vendo até mais partidas do que normalmente, até para poder comentar aqui no programa e tal. Cara, eu tô sentindo uma grande diferença de nível dos outros anos de partida, de jogo, jogado mesmo, para esse ano. Eu tô achando esse ano com muitas partidas boas, cara.
Essa partida do Vasco e Palmeiras foi muito boa. A do Atlético Mineiro e Vasco foi muito boa. Fluminense e América. O América fez o primeiro tempo muito bom e o Fluminense no segundo tempo muito bom. O Fortaleza amassou o Fluminense, um jogo que fosse Mas o jogo foi bom. Ia ser um jogo, foi bom, ia ser um jogo melhor ainda. Ontem, um puta jogaço. Foi qual que eu vi, o do Flamengo e Inter. O Flamengo muito bem contra o Inter, apesar de ter perdido. Teve algum outro jogo que eu vi também aleatórios. O nível de jogo, os jogadores estão bem melhores também. Isso faz muita diferença. Tem muito mais jogador melhor do que antes, né? E acho que assim, depois de anos, né, eu tô imaginando que teremos mais times cariocas na Libertadores do que paulistas, por exemplo. Eu já não imagino, por exemplo, só Fluminense e Flamengo, né? E não imagino, por exemplo, 3 clubes paulistas e não ter 3 clubes carioca na Libertadores. É muito longo, pode até acontecer, dependendo de quem rodar a Copa do Brasil, quem roda a Libertadores, Sul-Americana. Mas eu tô realmente impressionado com... Porque, por exemplo, quando a gente via jogo do Flamengo nos clássicos, era uma superioridade técnica absurda em relação ao Fluminense, Vasco e Botafogo. Dessa vez ainda é melhor? Os jogadores individualmente são melhores, são. Mas por serem piores treinados, principalmente nesse agora com o Botafogo e nos jogos contra o Fluminense, mas você vê que a diferença técnica já não é tão grande. Pegando o Botafogo aí, o goleiro agarrou pra caralho. O PR. Os 2 zagueiros muito bem. O Rafael tava bem até a expulsão. O Danilo foi muito bem. Fez essa merda. O Marçal foi bem. O meio de campo foi bem. Com o Eduardo, o Danilo e o Tietchan no segundo tempo. O Tiquinho joga pra cacete. Então, cara, não deixa tanto a desejar igual era antigamente. Ainda é pior? É pior, pô. Não tá aqui, principalmente o banco. A gente não tá aqui negligenciando isso. Mas a gente vê hoje, e pra mim é o que reforça essa teoria de que os jogos estão melhores, que os times estão melhores. Tem muito time aí com muito jogador que sabe jogar bola. O time do Vasco melhorou muito. Nos times que não estão tão bem. Só que você vê que tem mais opção, tipo o Corinthians, do Grêmio, o Inter. Você vê que estão melhores do que eram antigamente. Então acho que é o Cruzeiro surpreendendo agora. Então acho que a gente vai ter um campeonato muito bom dessa vez. Matheus, agora tentando entender mais o lado do Flamengo, a gente já falou, né, que o São Paulo deu uma inventada ali. O Ayrton Lucas no primeiro tempo não conseguiu fazer nada, ele tava meio sem saber para onde ir. E o meio campo do Botafogo levando vantagem, o Adrielson muito bem, o Danilo bem. E também achei que o Flamengo, ele fisicamente estava pior do que o Botafogo, né? O Gerson já não jogou, o Everton Ribeiro também não poderia jogar o jogo todo. Mas, não sei, eu achei o Flamengo mal fisicamente, tanto que no segundo tempo eles criaram chances mais no abafa ali do que realmente criando jogadas e o Botafogo correndo até o final do jogo, né? O Flamengo tá mal fisicamente desde o começo do ano, né? A verdade é essa. Acho que o time não tá no ideal fisicamente ainda não. O próprio Gabigol, pra mim, tá mal fisicamente também. Embora tecnicamente ele esteja horrível, fisicamente acho que ele ainda também tá abaixo. Isso tá pesando um pouco na parte técnica. O Gabigol não faz um gol com bola rolando há 15 jogos. Exatamente. O que é espantoso pra alguém que carrega gol no nome. Pretensamente. Mas, enfim. Merecido. Óbvio, ele realmente fazia muito gol, mas ele precisa, se ele quer sustentar isso, ele precisa voltar a fazer gol. O Pedro, enquanto isso, já tem, né, 21 gols, se eu não me engano, né, na temporada. Mas eu vinha falando isso já nos outros programas, falei até no último também. O Pedro é um jogador que define melhor do que o Gabigol. O Gabigol, por mais que ele sempre tenha feito muitos gols na carreira, ele perde muito gol também. E nesse ano, eu acho que assim, pra mim vai ficar claro que ele não vai ser o centroavante, então ele vai ter que se ajustar para jogar ali ao redor do Pedro. Não acho que o São Paulo vai abrir mão do Pedro, porque é o cara que tá fazendo mais gol no futebol brasileiro, simples assim. Mas o Flamengo tá mal fisicamente, acho que isso tem que ser, sem dúvida arrumado, senão o time não vai ter dificuldade, porque, por exemplo, você vai pegar um time mal fisicamente, você pega um time aguerrido como o Botafogo estava ontem, é difícil você tirar essa diferença. É claro que, como você falou, o Flamengo tecnicamente, como eu falei também, ele sempre vai arranjar algum problema porque ele tem muitos jogadores bons, mas foi isso. Em determinados momentos do jogo também foi muito... O Flamengo alçou mais bola na área do que está acostumado, né? Tentou, muita jogada, arriscando a jogada no momento em que ela não estava tão bem trabalhada ainda, talvez para ela sair e tal, do último passe. Então, cara, tem muito ajuste para fazer no Flamengo, assim. O São Paulo, ele
Eu acho que uma coisa dele é que ele não vai aproveitar muita coisa do que o Flamengo, se é que era muito aproveitável o que o Flamengo vinha fazendo até aqui. Mas eu acho que sim, por exemplo, foi o trabalho do Vitor Pereira que achou o Ayrton Lucas, cara. Querendo ou não, foi isso. E aí ontem ele pegou e meio que, tipo, ele dá essas mostras, tipo, do jeito dele. Ele vai fazer do jeito dele, ele vai fazer a mudança que ele acha que é melhor pro time jogar. Ontem não deu certo. Eu acho até que ele vai melhorar muito esse time. Né? O São Paulo, ele geralmente melhora bastante times e tem alguma coisa próxima daquilo que que a gente já viu dele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas ontem ele foi muito mal. Achei que dentro das propostas de estratégia e tal, o Botafogo foi muito superior e por isso mereceu vencer, porque executou com maestria dentro do campo. Principalmente pela atuação do Tiquinho, que é realmente um ótimo centroavante. O que vocês falaram aí é totalmente verdade. Se a gente pegar e comparar os times, né, pega vocês aí, os times do Botafogo nas últimas 3 temporadas, talvez, ou 5, que seja, os times do Fluminense, os times do Vasco, você vai ver que os times evoluíram muito. O time do Flamengo também melhorou. Hoje o elenco do Flamengo, para mim, é melhor que o elenco de 2019, por exemplo. Embora ali tinha alguns jogadores que estavam mais no auge. Mas essa diferença para os outros diminuiu muito, cara. Diminuiu muito. A diferença do Flamengo, independente do de 2019 ou de hoje, para os times que tem o Vasco, o Fluminense e o Botafogo hoje, diminuiu muito. Isso é bom futebol carioca, porque, enfim, a competitividade já estava ficando realmente estranho ver os jogos, assim, os clássicos, com tanta facilidade, com tanta superioridade, o Flamengo meio que massacrando. Sérgio, para você o Flamengo preocupa pro resto da temporada? O que falta ajustar? Também, acho que não só o Flamengo tá mal fisicamente, como tecnicamente. Tem muitos jogadores abaixo ali, né? Davi Luiz, muito mal. Marinho, o Davi Luiz, eu já não sei se é fase, né, cara? Eu acho que parece que ele já deu o que... O Gabigol, irreconhecível também. Até achei que o Gabigol jogou bem, ele participou bem do jogo, mas assim, na hora de definir... Ele tenta. Ele não se esconde, né? E o Ayrton Lucas mal, o Thiago Maia também achei que teve dificuldade. Você acha que o problema também é do jogo? Os jogadores têm que ser cobrados também, né? Mas aí você vê o quanto que a gente está falando aqui de jogador que está sendo criticado pela própria pessoa do Flamengo. Thiago Maia, Davi Luiz, Gabigol, que é um puta ídolo do Flamengo e está sendo muito questionado. E, cara, eu acho que chegou muito, muito mesmo naquela fase de reformulação. Eu acho que o Gabigol, logicamente, ainda tem espaço, né? Pode voltar a jogar bem, mas até ele mesmo, acho que chega uma hora que vai o fim do ciclo realmente de que já ganhou a porra toda, já não tem aquela motivação igual de antes. Para mim é inadmissível aquela entrevista que ele deu lá sobre a posição que ele queria jogar. E agora, no meio de semana, ele postar na internet pro Arrascaeta que é só você que me achava em campo. Aí ontem ele foi achado mais 8 vezes e perdeu todos os gols. Então, eu acho que falta muita também responsabilidade para os jogadores. O Flamengo realmente está muito abaixo, mas por ser um puta time ainda consegue sobressair às vezes alguma partida. Meteu 8 lá no Maringá, deve classificar com facilidade na Libertadores, bem capaz de brigar também pelos títulos. Só que parece muito que esse ano agora vai ser determinante para uma reformulação do elenco do Flamengo. Eu não imagino que esse elenco vai continuar agora com Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. O Diego Alves saiu do outro ano, o Diego Ribas aposentou. Marinho, até agora, não sei o que está fazendo no Flamengo. Muito mal. Nossa, cara, mas que jogo ruim que ele fez. O Cebolinha é bem abaixo do que pode render, tá melhorando, mas ainda abaixo. O Gerson melhorou muito com o Sampaoli, mas também estava vindo de uma sequência muito preguiçosa no Flamengo. Então eu imagino que esse elenco vai realmente passar por uma reformulação. E voltando aqui de novo, o assunto do Gabigol, que para mim o cara já não tá bem, e ficar sustentando essa bronca aí para mim é bizarro. Então é isso. Fechamos aqui o assunto do clássico. E daqui a 1 hora, Henrique, teremos Vasco da Gama em campo contra o Bahia. Quem diria que Botafogo e Vasco seriam os cariocas invictos? Por enquanto, espero que continue. Mas assim, não foram os primeiros a perder, né? E qual a sua expectativa do jogo? O Vasco que pegou 2 adversários duríssimos, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, e fez 2 bons jogos, ganhou um, empatou o outro.
E hoje, qual a expectativa? Vitória tranquila? Cara, minha expectativa não é de vitória tranquila, porque nada é tranquilo com o Vasco. Mas eu acredito que a gente consiga vencer o Bahia, principalmente porque o Bahia vem impressionado no Brasileiro, né? Tá com 2 derrotas. Apesar de ter ganhado agora na Copa do Brasil, acredito que o time ainda não se acertou. Mas eu creio que a gente consiga vencer aí por um 2-0 do Bahia. E foi o que você falou, né? O Vasco conseguiu me iludir um pouco, passando por 2 pedreiras sem perder, o que eu sinceramente não esperava. Eu pensava que a gente fosse perder pro Atlético e no máximo empatar com o Palmeiras. Conseguiu ganhar do Atlético e quase ganhou do Palmeiras se não fosse se fechar tanto pro ataque no segundo tempo contra o Palmeiras. Pro jogo de agora, a escalação acabou de sair. Diga. Deixa eu ver aqui. Ao vivo. Ao vivo. Lembrando que a gente tá gravando segunda-feira. Isso aí. Às 7 horas da noite, então a gente tá vendo agora a provável escalação do Vasco. Provável não, que vai sair a campo agora. No gol, o Léo Jardim, que vem surpreendendo a gente aí. Na lateral, Pumita. Na zaga, Bambu e Léo. E na outra lateral, o Lucas Piton. Na volância, Andrei, Jair. E surpreendendo não, né? Mas o Barbieri trocou o Rodrigo pelo Marlon de contrato renovado até 2025. E na frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck e o atacante mais bonito do Brasil, mas que perde gol igual água, Pedro Raul. Então, acredito que a gente consiga vencer bem o Bahia, mas acho que não vai ser um jogo fácil não, principalmente porque se o Vasco não começar bem, a torcida vai pressionar. São Januário lotado, então se o Vasco não começar em cima, pode ser que a torcida mesmo vá se virar contra o time. Mas a expectativa é de vitória, principalmente já que a gente não tem muita competição para competir. Tava até com saudade do jogo do Vasco, de me estressar com esse clube maravilhoso que eu tanto amo e odeio ao mesmo tempo. Mas eu acho que o Vasco tá aproveitando bem essa semana para treinar. Tanto o jogo contra o Palmeiras e o Atlético, o Vasco entrou muito ligado, assim, fazendo dois gols rápidos, né, nos 2 jogos. Então, hoje com a pressão lá do Caldeirão, acho que o Vasco tem tudo para sair com a vitória também. Não, tem tudo para sair com a vitória, mas é aquilo, né? O Bahia, por exemplo, ele tá na Copa do Brasil, então ele tá com o elenco mais desgastado. O Vasco só tem essa competição, então se não entrar descansado, aí é um caso grave de nosso preparador físico, né? Porque ele só tá jogando uma competição. Tanto que o Marcelo falou aí da parte do Botafogo, que o Botafogo vai jogar 5 jogos em casa e o resto tudo fora, não sei quantos jogos. O Vasco vai ter 6 jogos em maio só, que são pelo Brasileiro, então não é um calendário cheio pra gente, então é o mínimo que a gente espera, que o time entre ligado e bem fisicamente, né? E Marcela, tava olhando a tabela do Brasileiro, times que a gente pensou que estariam, né, brigando a parte de baixo, na verdade estão pontuando bem nesse início, né? Cruzeiro acho que tá ali no G5, Fortaleza tá lá em cima, Botafogo, o próprio Vasco pode chegar à segunda colocação, dependendo da vitória hoje. E enquanto que o Bragantino do editor tá lá tomou de 3 do Cruzeiro, né, no final de semana. Surpreendente. Mas é engraçado que o editor não coloca essa parte, né, nos cortes. É engraçado. É engraçado realmente. Isso. Mas, Marcelo, por que você acha vai do que o Sérgio falou, que os favoritos, né, vamos dizer assim, estão patinando um pouco e esses times estão pontuando, e esse brasileiro vai ser mais difícil do que muita gente estava achando? Sim, isso só mostra o quão competitivo está o brasileiro e o quão difícil ele está, né? Porque se clubes que a gente não imaginava que estivesse pontuando como começaram pontuando nessas primeiras rodadas, eu, por exemplo, não esperava o Santos pontuando como já pontuou. Óbvio que a gente tem um recorte muito pequeno, não dá pra gente fazer nenhum tipo de planejamento,
ou nenhum tipo de expectativa perante os jogos que já rolaram, né? Mas sim, é uma surpresa, né? Times já terem pontuado como Cruzeiro, Santos, né? O próprio Botafogo, então já terem pontuado nessas primeiras rodadas e pontuado bem, né? O que para mim só mostra o quanto ele é difícil e o quanto vão ter que remar, né? Quem quiser ser campeão, quem quiser lutar por alguma coisa para conseguir alcançar os seus objetivos. Se for olhar na parte de baixo da tabela, eu vi Fluminense e América Mineiro e vi São Paulo e América Mineiro. O América Mineiro foi bem nos 2 jogos, tomou 3-0 nos 2 jogos, mas foi bem, jogou bem. Aí você pega o Bahia, eu achei uma partida justa contra o Botafogo, achei um jogo bom também. O Bahia teve algumas chances de fazer o gol e tá com 0 pontos também, vai desesperado pra cima do Vasco hoje. Então acho que a diferença entre os times está bem menor mesmo. Hoje o Vasco é favorito no jogo de hoje, mas eu não vejo um jogo tranquilo assim. Pode vir a ser, pode, mas eu não vejo um jogo tão tranquilo assim pro Vasco também não. Que vai ser esses times que mais baixos vão pontuar muito ainda. Sim, com certeza. E, Matheus, isso também, essa maior competitividade gera estádios cheios, né, cara? A gente vê aí final de semana mais de 50 mil pessoas no Maracanã. No jogo do Vasco contra o Palmeiras foi a mesma coisa. Clássico em São Paulo lá também. Bem que é torcida única, né? Mas tô achando assim, os jogos bem jogados, como o Sérgio disse, e bastante gente assistindo também. Tem tudo para ser um bom ano, né? Sem dúvida, o brasileiro desse ano, se eu não me engano, começou com a maior média de público, né? Dos últimos anos. Especula-se também tem a questão do efeito da pandemia ali 2020, 2021, mas a verdade é que eu acho que melhorou mesmo os jogos, isso naturalmente melhora o interesse das pessoas para ir ao estádio de futebol. Quanto melhores forem os times, mais atrativos eles serão. Eu vou acompanhar isso com bastante afinco, a questão da média de público. Quero ver como é que vai ser esse ano, porque eu tô vendo muita gente falar disso nos programas esportivos. Vamos ver se isso vai se manter até o final do campeonato. Mas é ótimo, cara, porque é aquilo também, né? Eu sempre, quando começo o brasileiro, eu olho os times que tem, e, cara, tem uns times que fazem muita falta eles estarem na primeira divisão, cara. Então, cara, não tem como Fortaleza e Ceará não estarem todo ano na primeira divisão. Porque os caras enchem muito estádio, cara, o Castelão, sábado foi bonito de ver, né? Então esses clubes, eles têm que estar figurando ali sempre na primeira, mesmo fora do eixo, tem uns times que são muito importantes pro brasileiro. E elevar também essa média de público, ver estádios cheios. É muito melhor o Ceará na Série A do que o Cuiabá, por exemplo, né? Você viu o jogo... Com certeza, né? Cuiabá e Grêmio só tinha gremista no estádio, na Arena Pantanal, né? A gente pode questionar também a questão do Red Bull, né? E a tendência, a gente pode até discutir isso em algum programa mais pra frente, sobre as propostas da Libra e da Liga Forte Futebol, mas a tendência é que para as duas propostas vai entrar muito dinheiro, independente de se uma vai ter uma distância maior do que a outra. Não vou entrar nesse mérito agora, mas as duas vai entrar muito dinheiro de uma forma muito rápida agora. A previsão é de 1 bilhão primeiro e logo depois de 3 bilhões dividido. Então a gente imagina que esses times vão ainda ter times bem mais fortes do que estão agora. Então acho que isso só mostra que o futebol brasileiro vai crescer muito mais ainda, né? Tomara. Hoje em dia o Brasil já domina a Libertadores ali, né? Semifinal sempre tem 3 times brasileiros, pelo menos, e tendência a continuar. Sim. Eu acho que isso até diminui um pouco a competitividade. Isso eu já não acho tão interessante, né? Acho que assim, cara, Libertadores tem que ser tipo 5 vagas. Não dá pra ser muito mais do que isso. Senão você também não estimula os times a melhorar. Mas o que ele tá falando é que o time brasileiro, aquilo de mais competitivo. O brasileiro tá ficando muito mais forte, e isso tá se mostrando na Libertadores, para ver quanto que a gente tá realmente forte em relação aos times vizinhos. Não, sim, sem dúvida, mas eu acho que também tem muito peso das vagas, né? Tem muito mais brasileiros jogando, então dá uma sensação. Obviamente os clubes brasileiros acabam chegando um pouco mais longe. Agora, tem aqueles que se reforçam muito realmente e que estão sempre figurando. Mas eu queria ver isso. Eu acho que assim, isso precisaria ser um pouco melhor equilibrado. Eu acho que ter possibilidade de 8, 9 vagas, ou seja, metade dos times do campeonato, cara, não pode metade dos times do campeonato irem para a competição mais importante.
Hoje em dia. Aí isso eu questiono um pouco, assim. A Copa do Brasil é bem mais difícil de ganhar do que a Libertadores, provavelmente. Possivelmente. A Copa do Brasil hoje é extremamente disputada, o que, na minha visão, é bom também, porque aumentou muito a capacidade de premiação. Hoje a premiação da Copa do Brasil é muito boa, então, né, tipo, é muito atrativo para o time jogar. Mas na Libertadores, acho que está muito inchado de brasileiro. A gente acaba tendo, talvez, outros times de outros países, não vou dizer melhores que os times brasileiros que estão lá, mas seria mais equilibrado se não fosse assim. Aí o Cléo falou, na Copa do Brasil, 15 times da Série A entre os 16 classificados. E se for pegar o ranking da CBF, se eu não me engano, só o Ceará e o Atlético Goianiense que ficariam de fora. Aí entraria no lugar do Sport e agora eu vou ficar devendo com outro time, que não está ranqueado entre os 16. Então realmente vai ser uma Copa do Brasil bem mais difícil aí do que... E mesmo o Sport, ele vem bem desde o início do ano, né? Ele tá bem na Série E o confronto mais equilibrado foi esse. Eram os que tinham ranking mais perto, que era Curitiba e Sport. Foi justamente a fronteira. O Curitiba é o último entre os 16 da Série A e o Sport era o primeiro do outro pote. Então foi o confronto mais equilibrado, mas não teve até jogos surpreendentes, né? Mas que acabou que os times da Série A conseguiram passar. O Atlético Paranaense, o São Paulo, Corinthians, o Cruzeiro, o Corinthians, o Galo, todo mundo flertou ali com um vexame, com a eliminação, mas passaram. Então imagino que realmente vai ser uma Copa do Brasil interessante isso aí. Vai ser chumbo trocado. Lembrando que sorteio é amanhã, meio-dia, se não me engano, né? E sorteio agora é uma hora. Qual que é o hora? Você pode ter Fla-Flu, Botafogo e Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Galo e Cruzeiro. Qualquer merda. Então é isso. Vamos chegando à hora dos palpites. Lembrando que eu fui criticado, porém, no nosso último programa acertei exatamente o placar de 2-1 Botafogo no Bahia, mas o editor esqueceu de colocar nos cortes, né? Ele tá bem seletivo. Mas... Se não tá lá, então não aconteceu. Tem que... Pois é. Aí a galera esquece. Programas estão todos no ar, gente. Uhum. E vamos começar então. Primeiro jogo, Fluminense e River. Vamos logo esse do Vasco, né? Vasco agora. É verdade. Vasco e Bahia. Vamos ver se a gente vai acertar. Henrique, Vasco e Bahia. 2-0 Vasco. Marcelo. 2-0 Vasco também. Sérgio. Eu tô com muito sentimento de empate, muito mesmo, de verdade. Sem ser pilha com os vascaínos. Esse moleque... Não é pilha, eu juro que eu tô com esse sentimento de 1-1. Eu vou de 1-1, tô com sentimento. Sabe o que é pior? Quando o Vasco é muito favorito, sempre dá uma merda. Eu tô pesando isso um pouquinho também. Mas... acho que é isso. Tá titular Bahia, né? A gente não falou, né? Deve estar titular. Tá titular. Então... Matheus. 2-2. A galera aí desacreditando aí. Eu vou de 3-1 Vasco e ainda digo o nome dos jogadores que vão marcar gol. Lionel Peck, Fala. Jair e Pedro Raul. Lionel Peck do Bahia, Jacaré. Jacaré ou Everaldo? Tem as odds pra esse jogo aí, Marcelo? Por acaso? 1,83 pro Vasco. Boa. A odd tá boa mesmo. E 4,33 pro Bahia. Porra! Aí gostei que tu pegou de bate pronto, hein? Já tava com... Eu já imaginei que no Bahia eu faço a fezinha no Bahia. Ele é o cara das odds, né? Ele tá preparado já. Porra. Então já fala aí as odds pra Fluminense e River e o seu palpite, Marcelo. Fluminense 2,10. River Plate 3,60. E o empate? 1-0 Fluminense. Henrique. Vai ser 2-1 Fluminense. Eu acho que vai ser 2-2. Acho que o River vai fazer um jogo duro aqui. Matheus.
Cara, eu aposto em 3-2 Fluminense. Bastante Tu quer com a emoção, hein? É. Eu vou no jogo, meu coraçãozinho dói, cara. Sérgio. Cara, eu não tô muito empolgado, não. Acho que vai ser um ótimo jogo, eu acho. Mas eu creio também no empate 1-1. Então, beleza. Quarta-feira, acho que o Flamengo joga, né? Quinta-feira, o Flamengo joga 7 horas quinta-feira e o Botafogo 9 horas quinta-feira. Flamengo e quem? Racing e Flamengo, Racing na e verdade. Flamengo lá na Argentina, né? Racing também tá numa fase bem ruinzinha. Mas na Libertadores, Sim. bem. Fez um jogo bom contra o Boca agora. Um jogo interessante. Matheus, seu palpite para Racing e Flamengo? Lembrando que as odds são 2,80 pro Racing e 2,45 pro Flamengo. Onde é que a gente vai ser patrocinado por uma casa de aposta, hein? Só mandar a proposta que a gente faz aqui a propaganda. Eu acredito que interesse não faltam. Talvez faltou a gente divulgar algum canal aqui para eles entrarem em contato. Eu acho. Sporting Bet, qualquer coisa a gente divulga. Parimatch. Jogo do foguetinho. Só mandar. Principalmente agora que o mercado ainda não é regulamentado. Aí a gente aproveita. Aproveita. E aproveita que tá barato por enquanto. A gente não tá famoso. Se a gente tiver, não vem que não pode deixar ali, não. Cara, Racing e Flamengo, eu aposto no empate. Eu acho que esse jogo vai ser 2-2. Henrique. Cara, eu vou apostar no... Porra. Vou jogar 2-1 Racing. Em casa. Marcelo. Pressão. Exato. Caraca, esse jogo é complicado. Vou dar uma fé no Mengão. 2-1 Flamengo. Porque o Flamengo toma gol. Eu acho que o grande malvado ganha também. 1-0 pro Flamengo. Amor pelo balão. Sérgio. Flamengo aí. 2-1 Flamengo. Pode montar múltiplo aí. Flamengo ou empate, ambos tomam cartão. Mais de 0 escanteio no primeiro tempo do Flamengo. Pode botar. Dicas do nosso... Dicas de aposta aí, ó. Aproveita que vai subir o vídeo provavelmente amanhã, né? Vai ter tempo de apostar aí. E com essa audiência grande que temos, vai derreter a odd. Então aproveita. Não, ainda mais que não teve programa semana passada, a audiência já tá ansiosa pelo episódio da semana. Você viu? Esse episódio, recorde. Demanda reprimida. Esse episódio foi o último, né? Recorde de visualização. Não, os inscritos só vários sobem. Inscritos. Os inscritos só sobem. Comentário do barbeiro de vocês. Eu acho que foi pela minha receitinha, né? Acho que deu certo, mas eu sei que o episódio foi um sucesso. E o último jogo, então, Botafogo e LDU, hein? No Newton Santos. Marcelo, você estará presente? Estarei presente, porque agora eu não sou mais o cara do azar, né? Não. Se você estará presente, eu confio numa vitória tranquila do Botafogo, 2-0. Não, é o cara do pé quente do fogão e da TikTok. Pois é, eu tenho que produzir conteúdo, né? Agora eu tenho TikTok de casal, depois sigam todos lá, Casal Fogo. Que a gente tá produzindo conteúdo pra todo jogo do Glorioso. E o nome Casal Fogo parece mal o nome de canal adulto, tá ligado? OnlyFans. Jesus, tá ligado? Casal Fogoso. Aí tá o Marcelo surtando lá, chutando a cadeira. Já temos odds, tá, pra esse jogo. 1,75 pro Botafogo. Achei até baixa, pra ser sincero. Sério? Eu não esperava... A mídia... esse favoritismo tão grande, não. A mídia descobriu o Botafogo. Pra LDU. A mídia descobriu o Botafogo depois desse jogo, né? Descobriram que era Tiquinho, quem era Lucas Perry, né? Que antes ninguém tinha visto nada. Qual o seu palpite? Meu palpite é 2-0 Botafogo. Sérgio. LDU ganhou os 2 primeiros já, né? O LDU é líder. 1-0 Botafogo. Matheus. A LDU ganhou os 2 jogos, é isso?
Isso. Não tô de bobeira, não. E ganhou o Cara, último jogo do Campeonato Equatoriano. eu vou botar. Esse jogo vai dar 1-1. Ainda bem, quando o Botafogo vem muito favorito, ele dá mole. Então ainda bem que teve um empatezinho. Henrique. Vai ser 2-1 Botafogo. Aí vocês vão me obrigar a beber em plena quinta-feira. 2-1 Botafogo, cara. Não, nervoso, pô. Vai ter que passar nervoso. Não, mas tu quer o quê? Que o Botafogo ganhe mole todo jogo? Quero, ué. Vai ter isso não, eu tô te adiantando já. Não vai ter isso. Se esse jogo aí fosse mês passado, tava todo mundo. 1-0 ele deu. 2-0 ele deu. Vasco tomando gol, Léo Jardim frangando. Agora, mês de abril mudou tudo. Vocês querem fazer do brasileiro também? Próximo final de semana? Posso fazer, já tem odd, tá? É mesmo? Aham. Ô, Cidade, mas qual é o teu palpite que eu não anotei aqui? Pra Botafogo. 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Beleza. Inclusive, o aniversário do Âncora é quarta-feira, então já recebi um presente adiantado, né? Ontem. E espero mais um na quinta, do meu querido Glorioso. E de Tiquinho Soares. Pô, cara, se o Botafogo continuar assim, tu vai ter que pegar um voo aí pra ver o jogo do título, sei lá. Eu já tô olhando passagem pra Montevidéu, final da Sul-Americana. Não pode ganhar um pouquinho, né, cara? Não, O cara já fica assim. Eu já fico iludido, não tem como. Aproveitar, pô. Tem que aproveitar enquanto tá ganhando, que daqui a pouco o Tiquinho machuca, Eduardo pega no doping, aí acabou o ano, né? É a cara do Botafogo, descobriu o esquema de tráfico de animais silvestres com o Tiquinho, suspenso 3 anos, preso. O PR é vendido, é a cara disso acontecer. É emprestado, pô. É emprestado. Final de semana, então, quais são as odds, Marcelo? Tá mudo. Ai, que moleque acéfalo. Eu pensei que tivesse desmarcado. 1,75 temos Fluminense e Vasco, né, com odd 1,75 pro Fluminense e 4,33 pro Vasco. Olha. Tô desacreditando no gigante, hein? Cara, esses sites surtam muito em clássico quando tem um time que é melhor que o outro. Botafogo e Flamengo, vai 5 pro Botafogo. Espero te falar Botafogo e Atlético Mineiro, pra tu ver como é que eles são retardados. Vai. Pensei que vocês iam falar o palpite antes. Fala, Sérgio. Fluminense e Vasco primeiro. 1-1 também. Tô meio desanimado. Tô vendo. O que uma derrotinha não faz, né? Tô... Henrique. 2 tropeços. Fluminense e Vasco. 1-1 também. Então tô pensando que o Vasco ganha hoje. O Fluminense empata com o River. O Fluminense vai vir cheio de fome. 2-1 Fluminense. Matheus. 3-1 Fluminense. Gosto disso. Confiança. Marcelo. 2-1 Fluminense. As odds para Botafogo e Atlético Mineiro. 2,55 pro Botafogo e 2,60 pro Atlético Mineiro. Isso é um absurdo. Parece que porra, fico revoltado com essas coisas. Não. Falar uma odd absurda, cara. A maior vocês vão ver Atlético Paranaense e Flamengo, filho. Mas cara, porque o Atlético Mineiro tá mal, mas tem um time bom. Aí eles botam equiparado ali pra... Não, tu vai ver de Flamengo e... Flamengo não. Atlético Paranaense e Flamengo. Aí tu vai ficar puto. Fala aí. Atlético Mineiro e Botafogo. 3-1 Botafogo. E demissão de Cudê. Pode anotar aí. Com a multa rescisória dele, filho? É verdade, esqueci disso. Henrique, pra você. Vai ser 2-2. Lamento informar, mas o Botafogo não ganha. Rapaz, eu também não sei, mas Atlético é freguês, né? É verdade. Tinha esquecido desse ponto. Então, 1-0 Botafogo. Matheus. Cara,
Eu acho que o Galo vai melhorar daqui pra frente. 2-0 Atlético. Caraca, gol. Eita! Primeira derrota do Fogudo no Brasileiro? Mas uma derrota assim, pra um elenco muito melhor. Derrota. E quantas cadeiras quebradas pelo Marcelo? Tem a odd disso aí? Over-under 4,5. Eu vou no over 4,5. Sérgio, pra você, Botafogo e Atlético. 2-2. Pior que a cara da Newton Santos, 30 mil pessoas e 2-0, 2 de Hulk. Eu tô visualizando tudo isso. Que, aliás, Hulk voltou a fazer gol. Puta golaço do Hulk. E Atlético Paranaense e Flamengo, Marcelo? Atlético Paranaense e Flamengo, temos odd 3,10 pro Atlético e 2,15 pro Flamengo, moleque. Isso é um absurdo. Dito isso, 1-0 Atlético Paranaense. A tabela do Flamengo também tá difícil, hein, nesse início. Pô, isso que eu ia falar. Tu olha os jogos, tu fala assim, caraca, nenhum tu pensa assim, vamos ganhar, é fácil. Uhum. Inter fora, Botafogo, Atlético Paranaense fora, só o Coritiba mesmo que eles ganharam, né? Henrique, pra você. Vai ser triste pro nosso Mengão, mas vai ser 2-0 Atlético. Triste. Matheus. Cara, eu acho que o Paranaense tá jogando mal. Tenho visto os jogos do Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo vai vencer esse jogo. 2-1 Flamengo. Sérgio. Tô nesse também, 2-1 Flamengo. Eu tô menos confiante. 1-1.